Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, Marcos? Bom dia, Oi, Gregório. prazer, bom dia. Vou ligar aqui. Olá, Gregório, Samantha, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Olá, bom bom dia. dia. Bom dia. Por gentileza, os senhores e a senhorita Samantha me ouvem bem? Sim, estou ouvindo bem. Obrigado. Servidos de um café? Sim, estamos ouvindo bem, tudo certinho, Johnny. Obrigado. Vou conferir aqui se já estamos todos Boa ideia, aqui. então, Johnny, um cafezinho para nós para acordar. Começaram bem o dia. Eu tô com meu café aqui também. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Pessoal, temos algum representante do artigo 1, que é a Rosemary, a Dilson e Alberto? Ninguém ainda. Artigo 2, Adilson e Gregório. Sim, Adilson aqui, Gregório Sim, também. sim, Bom esses dia. estamos aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Perfeito. Artigo 3, Marcos e Alexandre. Estão aí? Sim, Sim, Os dois? sim. sim. Artigo 4, Eduardo, Maurílio, Johnny e Silas. O Johnny eu vi que está aí. Samantha, posso pedir uma consideração? Com certeza. Os autores principais são o Eduardo e depois o Silas. Eles não vão participar e eles me deram essa missão. E aí eu preparei uma apresentação. Então, se eu puder, ao invés de soltar online, eu fazer a apresentação. Se todos os membros que estão aqui concordarem e for nos 8 minutos que é o vídeo, sem problema Sim, nenhum. Eu uns não, 8 não minutos, vejo sim. problema nisso. Beleza? Pessoal, então vamos esperar mais um minutinho. Ainda falta alguém do artigo 1. E o professor Alberto está aí? Que vai fazer as considerações? Ainda não? Ainda não. Então vamos esperar mais um minutinho. Samantha, enquanto aguardamos, aqui é o Com professor certeza. Adilson, né? Enquanto aguardamos, o professor Alberto enviou mensagem para a coordenação, informando que ele não vai poder participar da sessão, não vai poder moderar a sessão. Ai, meu Deus. Então a gente pode assumir aí esse papel aí nos debates, aí a gente faz uma moderação conjunta aqui, eu, professor Nabil, se o professor Nabil estiver de acordo. Eu acho ótimo. Mas com certeza contamos com a sua condução aí da sessão, né, como representante aí da comissão organizadora, né? E Perfeito. ficamos à Então, disposição, tá bom?
Ótimo. Então, professores, vocês acham que a gente pode começar? Eu só me preocupei agora porque os representantes do primeiro artigo ainda não estão aqui. Ou alguém chegou? Alberto, Adilson e Rosemary. Ah, o professor Adilson está aqui. Não, é outro Adilson. É outro Adilson. Senão a gente pode Só- inverter a ordem também, né? Se pode. caso, Uhum, para não atrasar a sessão. acho ótimo. Então, podemos começar pelo artigo 436, que é do Gregório, e do Adilson Caldeira. Pode ser? Vou passar o vídeo. Só um minutinho. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Muito obrigada. E vocês estão ouvindo bem? Meu nome é Gregório Polânio, sou mestre em administração de novos negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ok? Tá claro, sim, Samantha. Perfeito, então. Então, vou rodar o vídeo. Começando, então, 8h33. Primeiro artigo da sessão. Né? Sejam todos bem-vindos, né, pessoal? A nossa sessão de a nossa sessão de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Então, eu já conferi os autores e vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Muito obrigada por participarem do SEMEAD, obrigada por estar presentes e vamos lá. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui no SEMEAD 2023. Sem dúvida é um motivo de orgulho e honra para mim. Gostaria de agradecer também ao professor Caldeira, que foi meu orientador de mestrado, e toda a equipe e estrutura do Mackenzie pelo apoio durante toda a minha jornada de aprendizado e desenvolvimento. O objeto do estudo que apresentarei é o aproveitamento de uma oportunidade de empreendedorismo no setor de turismo e viagens brasileiro. Essa agenda que vamos cobrir hoje, ela parece um pouco longa e o tempo é limitado, mas tenho certeza que vamos conseguir cobrir todo o conteúdo. Quanto ao contexto de mercado utilizado para o desenvolvimento do trabalho, eu destaco a relevância e a importância do setor de turismo no Brasil, representando quase 8% do PIB, e também os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o setor, tanto na operacionalização dos negócios quanto nos hábitos de consumo. Observou-se, a partir do final de 2021, uma retomada vigorosa do setor, gerando um cenário promissor e oportunidade para novos negócios. Eu destaco também que ocorreu uma mudança relevante na minha vida profissional, já que após mais de 30 anos como executivo do setor de viagens, eu decidi empreender e esse trabalho é parte desse projeto de transformação. Outro ponto de destaque, e que eu gosto de ilustrar por meio desta figura do ecossistema de turismo, por Alves, o Vabo Júnior, o Vassi, o Salomão, é que o mercado de viagem e turismo é naturalmente dinâmico e complexo, em especial devido à sua abrangência, diversidade e sensibilidade a oscilações nos ambientes econômico e social, além do impacto de novas tecnologias sobre o modelo tradicional de negócio. E a complexidade representa oportunidades e potencializa novos negócios, em especial os baseados em conhecimento e tecnologia. O objetivo do trabalho foi a concepção e implantação de um novo negócio para o setor de viagens e turismo, com foco na aceleração da transformação digital e inovação, em busca do aumento de competitividade das empresas, e utilizando o meu conhecimento e rede de relacionamentos. Para a execução do projeto, eu utilizei a metodologia para trabalhos práticos e aplicados,
desenvolvido pelos professores Marcondes, Lilian Miguel, Franklin e Pérez do Mackenzie. O método revelou-se adequado e útil para guiar-me durante toda a jornada de desenvolvimento do trabalho, desde o entendimento da oportunidade até a intervenção, com muita consistência nas fases de diagnóstico, análise, proposta de solução e plano de ação, permitindo um approach estruturado, reflexivo e inovador ao trabalho. Em síntese, a oportunidade identificada foi a necessidade das empresas de aumento de produtividade e aceleramento da transformação digital, ambas geradas pelas consequências da pandemia de Covid-19. Sendo que algumas dessas necessidades já existiam no período anterior à pandemia, mas foram priorizadas durante e após a pandemia. Para o diagnóstico da oportunidade, eu utilizei 2 procedimentos. Foram as entrevistas semi-estruturadas com líderes do setor de turismo e viagens e dados secundários produzidos por entidades nacionais e internacionais, tais como o Ministério do Turismo, o SEBRAE, Confederação Nacional do Comércio e Fórum Econômico Mundial. Quanto à essência do conteúdo dos depoimentos coletados, o setor foi representado por empresas de pequeno, médio e grande porte, com faturamento anual entre 500 mil e mais de 50 milhões de reais, e quadro de colaboradores entre 2 e 290 pessoas. Todos os respondentes ocupam posição de C-level na organização, sendo que a maioria deles com mais de 15 anos de experiência profissional e 10 anos de atuação na organização atual, predominantemente com pós-graduação completa. A pandemia gerou um alto impacto inicial, com relevante redução do faturamento e do quadro de colaboradores, em especial nos primeiros 6 meses, quando a redução foi de até 90% da operação e do faturamento. Ocorreu também uma redução das estruturas de gestão e a adoção massiva do trabalho à distância, o home office. Esse cenário reforçou a importância da atualização tecnológica para o sucesso na retomada dos negócios. De qualquer forma, a totalidade dos respondentes estava otimista na recuperação do setor. Para idealizar um modelo de negócio que possibilite o aproveitamento da oportunidade identificada, mediante o alinhamento da proposta de valor às necessidades dos clientes, e considerando que gerar valor para o cliente é ajudá-lo a executar um trabalho importante, segundo Johnson, Kagerman e Christensen, adotei o modelo proposto por Osterwalder, Bernarda e Pigneur, conhecido por Canvas da Proposta de Valor, que contribui para melhorar a compreensão de possíveis alternativas que poderão ser adotadas na concepção da proposta de valor. O Canvas da Proposta de Valor é fundamental para a criação de um modelo de negócio, auxiliando na tomada de decisão e posicionando o produto. Quanto à solução adotada para o aproveitamento da oportunidade, foi escolhida a criação e abertura de uma empresa para atuação no setor de turismo e viagens, com foco em serviços de consultoria e travel technology, que é a tecnologia especializada no setor de viagens. Diante das decisões estabelecidas, foi desenvolvido o Canvas de modelo de negócio, o BMC, que ilustra a idealização do modelo de negócio da oportunidade a ser aproveitada. O BMC auxilia na construção de novas organizações, dando suporte ao ciclo de aprendizagem e possibilitando o aprofundamento do senso crítico sobre a origem das falhas e, consequentemente, a criação de possíveis soluções, contribuindo para a geração e delineamento da proposta de valor da empresa perante o mercado, segundo Osterwalder e Pigneur. Para o desenvolvimento do plano de ações e planejamento, foram utilizadas as ferramentas 5W2H, que tem como principais vantagens a praticidade e o fácil entendimento, projeções financeiras de receita, resultados e fluxo de caixa, com a metodologia apresentada na disciplina de análise e viabilidade de projetos do mestrado profissional na administração de negócios do Mackenzie, matriz de riscos, probabilidade de impactos e PMI, gerência de projetos. O produto dessa intervenção é a constituição da empresa AD Criativas, concebida para operar 2 linhas de negócio interdependentes, sendo a primeira, serviços de consultoria, ofertando apoio, assessoria à gestão, gestão de projetos e gestão executiva interina, e a segunda linha de negócio focada em soluções de travel technology, com um portfólio composto por 9 produtos. A avaliação do projeto revelou que a eficácia da operação foi adequada. O esperado ciclo virtuoso, derivado da oferta de serviços interdependentes,
se concretizou, com clientes adquirindo serviços adicionais à oferta inicial. O portfólio do Travel Technology demonstrou-se atrativo para o impulsionamento da transformação digital das empresas clientes. Quanto à atividade de consultoria, percebe-se a dificuldade em escalar o negócio e requer esforço adicional na busca por alternativas que permitam prover serviços que não requeram a participação integral do sócio fundador. Baseado na performance desse período inicial, o resultado esperado para o próximo ano deve ser alinhado com as projeções financeiras elaboradas para esse estudo. O trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver uma nova fase de atividade profissional empreendedora, com base no conhecimento e experiência do empreendedor, no caso eu. Esta iniciativa pode ser considerada como um exemplo de ação que proporciona criação de valor para os diferentes stakeholders envolvidos. O valor criado não se limita ao retorno do investimento efetuado. Conforme afirmou Porter e Kramer, um dos efeitos do desenvolvimento econômico e social associado à prosperidade dos negócios é a ampliação de fatores como oferta de empregos e de novos produtos e serviços dedicados à satisfação de necessidades e desejos da sociedade, de modo a contribuir para a evolução da qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima sessão. Referências bibliográficas. Olá, pessoal. Voltamos, então. Agora a gente tem 8 minutos para o debate, antes da gente começar o próximo vídeo. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Às vezes o autor gostaria de começar falando alguma coisa. Pode falar, Johnny. Primeiro, parabéns, né, pelo trabalho, né, Gregório, aí pela apresentação, né, e, assim, eu achei legal, muito boa ideia, acho que é inovadora, conta de tudo isso que passou no período da pandemia, né. Eu achei interessante o método que você usou, o modelo. Não sei se você já buscou alguma publicação. Assim, eu fiquei, conforme você ia apresentando, eu imagino que você pode procurar uma revista para publicar o artigo, mas acho que se você fizer ele ou com um teaching case ou como relato integrado, talvez você tenha uma oportunidade muito grande de publicação e a combinação disso com a sala de aula, que é o caso de ensino, né? Aí você pode usar o modelo da FGV Casos, você vai encontrar, tem outras revistas, né? Mas a FGV Casos lá dentro tem, inclusive, como é que você pode pegar o seu artigo e transformar ele num caso de ensino, né? E aí tem fazer as notas para a sala de aula, para o professor. Acredito que vai ser um ganho muito, muito, muito legal, muito grande para a sala de aula, para a parte de educação, para colocar isso em prática, né? E parabéns aí pela sua nova trajetória, né? Depois eu fiquei até tentando digitar aqui o nome da empresa para ver se eu acho no site, mas depois que você digitar aqui eu vou procurar também e conhecer. Parabéns. Então, tá bom. Não, muito obrigado, Johnny, pela recomendação, né? Eu estou bastante satisfeito com o estágio que nós chegamos. É bastante desafiador, bem diferente do que estava acostumado a realizar, mas, como eu comentei, faz parte de um projeto de transformação pessoal, profissional, né? Em todos os âmbitos aqui das pessoas. Então, eu vou seguir essa tua dica, né? E tentar me organizar, porque eu acho que é um conteúdo que ele é relevante para o momento atual, né? É um setor bastante dinâmico e está carecendo de profissionais qualificados, né? O turismo em geral está passando por um apagão de mão de obra e isso pode ajudar, assim como a gente acelera a preparação das pessoas para atuar no setor e como a gente pode aumentar a produtividade dessas empresas, né? Por meio de soluções e processos mais adequados, mais performáticos. Né? Então, obrigado. Legal, obrigada, Johnny, obrigada, professor Gregório. Alexandre Aguiomão, gostaria de falar? Bom, primeiro, parabenizar o Gregório, o professor Adilson, pelo trabalho. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer o trabalho na apresentação em sala de aula, e eu vejo que ele evoluiu de forma muito significativa, né? Isso mostra aí que realmente a metodologia funciona, né, quando bem aplicada. Gregório, a minha questão é a seguinte: na pandemia houve uma
houve uma perda, vamos dizer assim, de muitas pessoas qualificadas no setor de turismo. E muitas dessas pessoas acabaram não retornando, vamos dizer assim, depois da retomada do setor, né? E você está propondo hoje, na sua consultoria, o uso mais intensivo da tecnologia. Eu queria saber como é que você combina essa questão do uso da tecnologia versus o trabalho com menos pessoas. Se isso melhorou a eficiência operacional das empresas, se as empresas resgataram essas pessoas que saíram. Como é que você vê essa situação pós-pandemia? De fato, essa questão do que a gente tem chamado do apagão da mão de obra aí no turismo é verdadeira, principalmente na área de intermediação de serviços de viagem, que são as agências de viagens. Então, eu tenho percebido que, por meio da tecnologia, a gente consegue substituir tarefas que são repetitivas, que são mais facilmente automatizadas, e impulsionar a transformação digital, liberando tempo dos funcionários das empresas para atuar em ações mais core, onde é necessário realmente a ação humana diretamente, né? Tem muita consultoria de viagens, tem muita interação de passageiros com profissionais, tem negociações com fornecedores, tem diversas tarefas que necessitam de um pessoal mais capacitado. O nosso foco está em como eu consigo liberar mão de obra, liberar tempo das pessoas no dia a dia da operação de uma agência de viagem, utilizando tecnologia para aquilo que já está bem maduro, que é necessário apenas refinar o processo de seleção da tecnologia, apoiar a implantação dessa tecnologia e fazer uma consistente manutenção da operação cotidiana. Isso, quando se junta com a outra parte da entidade Creativos, que são os serviços de consultoria, em especial, que é a gestão interina, ajuda muito, porque eu me deparei em situações onde a empresa estava desfalcada, com um certo conhecimento de liderança e de gestão. Eu pude suprir isso durante um pedaço de transição, até ele implantar essa tecnologia, até ele rever os processos, e depois eu entrego já a máquina mais azeitada, vamos chamar assim, para o dia a dia do gestor levar a operação. Eu também adicionei na solução da Ed Creative soluções de RH que têm se comportado de forma positiva, em especial na busca de pessoas no mercado, tanto tentando resgatar, repatriar para o turismo, como buscando pessoas em segmentos análogos. E é um trabalho praticamente headhunter, realizado através de empresas parceiras, mas esse é um desafio grande. O setor perdeu muita atratividade. Segundo o estudo do Senac, publicado aí no primeiro semestre, o salário médio do turismo é inferior ao salário médio da construção civil. Então, isso chama um pouco a atenção, porque não que a construção civil não seja importante, mas o tipo de perfil requerido nas duas indústrias, né, revela o quanto o turismo acabou ficando para trás. Então, de fato, tem bastante coisa para ser feito aí, e eu considero que são oportunidades de negócio. Perfeito. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Nabil. Professor Nabil. Legal, muito obrigada, Gregório, professor Alexandre. Gente, deu os 8 minutos, vamos para o próximo, e aí no final a gente retorna às discussões, tá? A gente tem um tempo a mais no final. Agora o próximo artigo, seguindo a nossa sequência, né? Já que a gente pulou ali o primeiro. O próximo artigo é do Marcos Tomasi da Silva e professor Alexandre Nabil. O trabalho se chama... Ai, gente, peço desculpas aqui que não está na sequência. O trabalho se chama Desenvolvimento de Negócios de E-Commerce de Calçados Femininos e Tamanhos Diferenciados. Os autores estão aqui. Estão, né? Então, vamos para o vídeo. Olá. Meu projeto busca aproveitar uma oportunidade de negócios no segmento de varejo adulto feminino de calçados com tamanhos diferenciados, tendo como orientador o professor Dr. Alexandre Nabil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por meio da análise desse nicho de mercado,
foi realizada a busca de fundamentos científicos para empreender por meio de canais digitais em um modelo de e-commerce. A ideia cerne do trabalho surgiu em decorrência de experiências de familiares próximos a mim, quanto à sua jornada de compra de calçados femininos com numeração acima ou abaixo do padrão brasileiro, onde notaram-se indícios favoráveis para a exploração de uma oportunidade de negócio. Trazendo-se um breve entendimento da oportunidade, trata-se da venda online de calçados de tamanhos diferenciados para mulheres adultas. Nas linhas de produtos, tanto casual como social, abrangendo-se sandálias, sapatilhas, chinelos, farpã, entre outros modelos. Quando se fala em numeração diferenciada, refere-se aos tamanhos 33 e 34 e acima de 38, ou seja, acima ou abaixo da numeração convencional do biotipo brasileiro. Está previsto também a concepção de uma marca própria, a exemplo daquilo que foi observado como prática pela concorrência, e o modelo de venda se dará por meio de e-commerce com ampla presença nas mídias sociais e com um olhar futuro para possível desdobramento em uma loja física. Haja vista a dificuldade atual na aquisição desse tipo de produto quanto ao tamanho, estilo, diversidade de modelos, além de um melhor atendimento, livre de preconceitos, frustrações e atento aos anseios mais valorizados por essa classe consumidora conforme amplo trabalho em campo realizado. No entendimento da oportunidade, estudou-se o produto-alvo desse trabalho, o mercado relacionado, bem como os antecedentes da oportunidade e questões político-estratégicas relacionadas ao empreendimento. O trabalho em sua fase diagnóstica, ele aprofundou no entendimento da jornada de compra das consumidoras nos canais de e-commerce, os seus hábitos e visão sobre o comportamento de consumo. Os procedimentos diagnósticos foram fundamentados em pesquisas de marketing, baseadas em fontes primárias, por meio de 2 pesquisas de campo aplicadas ao montante de 346 consumidoras e também fontes secundárias, com ampla pesquisa em setoriais, periódicos, livros, dissertações, entre outros. Foram ainda realizadas observações presenciais em lojas da concorrência, além de uma entrevista com a empreendedora fundadora de empreendimento similar ao objetivo desse trabalho. As principais variáveis aqui estudadas foram a importância de um atendimento de qualidade no comércio eletrônico, os aspectos mais relevantes para a aderência das consumidoras na jornada de compra online, a influência da variedade de produtos na jornada de compra feminino e uma avaliação do impacto da política de preço no processo de venda em si. Outro aspecto avaliado foi a influência do marketing no varejo online e suas características. E uma breve leitura quanto ao que há de novo dos modelos e tecnologias de plataformas de e-commerce. Seguindo-se com o roadmap do projeto, ele avançou com a proposta de solução ao aproveitamento da oportunidade, baseada em alternativas viáveis, com os resultados esperados com a sua implementação e as implicações quanto a recursos, capacidades e tempo. O plano de ações da mudança, ele indica as atividades a serem realizadas, os responsáveis por conduzi-las, as partes envolvidas, prazos e respectivos custos, com a estratégia de investimentos para o desenvolvimento do negócio considerada ao longo dos primeiros 5 anos de operação, contemplando inclusive uma análise de viabilidade baseada no método de simulação Monte Carlo, seguindo-se então com a estratégia de intervenção, na qual revela-se parte da estratégia de implantação da proposta, considerando-se a complexidade envolvida, os principais desafios. Alguns dos fatores políticos e estratégicos são relatados, como, por exemplo, o grande esforço e desafio para criar uma nova empresa que já nasça digital por meio de canais de vendas online, de modo estruturado, otimizado, explorando e aproveitamento esse nicho, sem deixar de olhar e potencializar a aderência e a sua expansão no segmento.
São também abordadas questões como a constituição adequada da equipe do empreendimento, o seu engajamento no negócio, a avaliação das tecnologias de apoio à operação, vendas, marketing, parceiros que sejam aderentes aos atributos de qualidade dentro da jornada de experiência a ser ofertada aos clientes e consumidores. O trabalho, em sua etapa de avaliação, contém os indicadores propostos para acompanhamento da eficácia e eficiência dos resultados a serem obtidos, sob as perspectivas do cliente, financeira, interna e inovação e aprendizado. Além das considerações finais quanto à experiência e conhecimentos adquiridos por meio desse trabalho, quer seja pela base teórica investigada, como pela interação e coleta de informações junto às consumidoras do varejo eletrônico Pode feminino. colocar no microfone. Muito obrigado. Ainda não pode falar? Pessoal, beleza? Vídeo 2 apresentado. Agora a gente tem 8 minutos de debate. Quem gostaria de começar? Se me permite, sem ter levantado a mão, né, não fui tão educado como o professor Sem Nabil, problemas. né? Queria só fazer um reparo aqui na minha fala anterior. Eu me coloquei à disposição, né, para, juntamente com o professor Nabil, nos incumbirmos aí dos debates, mas eu estou vendo aqui a presença do nosso ilustre colega, o professor Jefferson também, né, assíduo frequentador e um colaborador muito assíduo também nas nossas frentes abertas aí na área de artigos aplicados, no tema empreendedorismo, tecnologia e inovação, né? Jefferson, por gentileza, Obrigado, fique à professor Adilson. vontade, Bom dia. fique à vontade para suas considerações também. Bom dia, tá? Obrigado, bom dia. E bom dia e bem-vindos a todos. Eu queria só fazer um registro bem rápido aqui, não quero esgotar os 8 minutos, só eu, deixar espaço para os demais, né? Mas eu queria parabenizar os autores e dizer o seguinte, a gente vê com satisfação, né, quando aquela provocação que se faz de que a academia e a sociedade, de uma forma geral, tem que estar em sintonia, um tem que se aproximar do outro, né? Então a gente vê aí uma narrativa de um caso de empreendedorismo, né, que existe uma condição favorável, né, à construção das iniciativas empreendedoras quando você usa um método estruturado, né, que você parte da observação de oportunidade, aí você faz uma análise mais aprofundada para chegar a um diagnóstico, e aí esse diagnóstico sempre com o apoio dos modelos teóricos aí que dão suporte, né, à ação, né, e aí no fim a gente acaba chegando a uma concretização, né, desse cumprimento dessa finalidade, né, que a academia tem de produzir também trabalhos práticos, aplicados, né? A gente viu isso na apresentação anterior do Gregório, estamos vendo agora na apresentação agora do Marcos também. Então, parabenizar o Marcos, parabenizar o professor Nabil aí pela qualidade do trabalho e estimular, né, que se continue utilizando essa forma, né, de condução de trabalhos na academia também, juntamente com os demais trabalhos que produzem teoria, com as quais a gente vai trabalhar para resolver situações práticas, né? A gente vai construindo aí conjuntamente, né, um mecanismo de crescimento do conhecimento e de desenvolvimento em geral das próprias empresas e da comunidade como um todo, né? Então, parabéns, viu? Obrigado. Acho que o Jefferson está Samantha, pedindo a palavra. posso? Com certeza, pode falar, Jefferson. Joia. Bom dia, né? Bom dia a todos oficialmente agora. Muito obrigado, professor Adilson. Devo dizer também que o professor Fábio Oliva transmitiu também um abraço ao senhor, não pode estar presente, e ao professor Alexandre aqui também. Mas indo mais diretamente ao trabalho, né? Eu fiquei até com uma certa curiosidade. Eu tenho a impressão que esse mercado, né, de tamanhos, vamos dizer, entre aspas, diferentes, né? Não sei, ou diversos, não sei como a gente pode dizer, tem aumentado, né?
Então, eu não sei como que fica a concorrência nesse setor e se a demanda tem crescido também, porque eu tenho observado, como consumidor, tenho visto maiores ofertas, assim, tanto feminino quanto masculino nesse mercado, né? Então, como que é o mercado em si e como que o seu projeto se encaixa aí para conseguir aproveitar uma fatia melhor, dessa oportunidade? Professor Jefferson me permite? Todos me ouvem? Sim? Ótimo. Obrigado pela pergunta, professor Jefferson. Esse trabalho ele foi finalizado há quase um ano atrás, uns 8, 10 meses atrás, né? Quando a gente fala um pouco do mercado de numeração diferenciada, quando os trabalhos foram iniciados, né, ao decorrer ao longo do ano de 2020, nós estávamos num período de pandemia, em relação à concorrência de tamanhos diferenciados, por exemplo, na Grande São Paulo, nós tínhamos não mais, não chegava-se a uma dezena, exagerando-se a quantidade de concorrentes mais próximos, né, desse nicho de numeração diferenciada, né, seja os tamanhos 33 e 34, ou considerando-se 39 ou acima, né, para o público feminino. De fato, né, percebe-se, né, a gente tem notado uma série de transformações, né, nos últimos 3 anos para cá. É explícito isso mesmo, que cada vez mais, né, essas especificidades, esses nichos, outros players têm tratado, mas ao longo do trabalho, durante as observações que foram feitas, notava-se uma grande escassez, né, de um serviço de atendimento diferenciado na venda desses produtos, a questão da diversidade, todos esses atributos foram tratados aqui. Mas é fato que cada vez mais, né, a concorrência parece que despertou para isso e tem começado a olhar também para essa questão, né, de não somente olhar para o padrão, né, mas considerando-se aquilo que o trabalho aborda um pouco também, né, a famosa teoria da cauda longa, né, cada vez mais aquilo que outrora era desprezado, né, por uma grande parte, né, dos varejistas, eles têm tido, né, cada vez mais tem despertado neles essa questão de começar a não mais desprezar essa parte pormenor, né, e passar a cada vez mais tentar explorar o nicho. Claro que nós estamos falando de um público reduzido, os canais digitais eles têm facilitado, né, essa aproximação entre aquele consumidor de um determinado nicho com, né, diante de toda a grande massa aí, né, a predominância da numeração padrão, principalmente aqui no Brasil. Então, isso é fato. Realmente, né, por conta de todo esse avanço do varejo eletrônico, tem se aumentado a quantidade de concorrentes. Mas a gente ainda percebe que estamos num momento propício para tentar explorar, né? E, quem sabe, né, como um desafio, tentar absorver uma pequena parcela desse mercado outrora desprezado. Marcos, se me permite, não sei se a gente tem um minuto de réplica, Samantha. Temos? Claro, Obrigado. por favor. Temos sim, Então, com certeza. Marcos, uma coisa que eu vejo, e também nem é só uma pulga atrás da orelha, né? E principalmente quando a gente olha até para outros países que têm populações que têm estatura maior ou estatura menor, enfim, existem algumas etnias que têm algum tipo mais específico, né? Um biotipo mais específico. O que a gente observou, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, é que os modelos que lá são maiores, para o lado masculino, que é onde também eu conheço mais, acabaram chegando nas lojas, né, com o tempo. Então, as lojas que antes iam até o nosso Brasil aqui, 43, por exemplo, que lá você já encontrava 44, 45 nas lojas de rua, mas não encontrava o 47. E hoje em dia já tem na loja de rua, né, na loja normal, dentro da grade normal do varejista, esse número grande, né? Então, provavelmente o que acontece com o crescimento da população, enfim, é que esses números, se no feminino vai até o 39, talvez o 40 já comece a ser um padrão na grade, nas lojas normais, no shopping center, né? Daqui a 4, 5 anos o 41, enfim. Então, pode ser que o considerado diferente, né, hoje, fique um nicho mais nichado, né, no futuro, né? Mas, enfim, acho que é só para pensar nisso, né? Muito obrigado, professor. Concordo plenamente e eu vejo justamente como uma tendência. Claro que quando se fala em calçados femininos, toda aquela questão, né? Nós como homens, às vezes 3, 4 pares de sapatos e tá tudo bem.
quando a gente fala com todo respeito ao público feminino, e que bom que elas são assim, né? Tem toda aquela questão de escolha, de diversidade, daí o grande desafio aqui no mercado nacional, né, quando se fala dos calçados femininos, é justamente despertarem para isso e começarem a explorar. Mas eu concordo com a sua colocação, eu vejo que talvez em médio, longo prazo, até pensando no mundo que nós vivemos hoje, no contexto de diversidade, pode ser que esse diferencial ele perpetue por um tempo, mas não muito, porque pode ser que as coisas comecem, né, a globalizar, conforme esse ótimo exemplo que o professor está nos trazendo. Muito obrigado. Muito legais as discussões, pessoal. Podemos continuar no final. Parabéns aos autores e vamos para o próximo trabalho. Seguindo a nossa sequência, a gente vai para o nosso quarto trabalho. Lembrando que o primeiro não foi, do Eduardo Lopes Auer, Maurílio Ribeiro de Mendonça, Johnny Silva Mendes e Silas de Souza César, com o trabalho sistemático dos procedimentos de certificação de usinas sucroenergéticas no programa Renovável. Assim Posso mesmo que fazer a fala. apresentação, Samantha? Ah, é verdade, Johnny, claro, me perdoe. Tá. Estava no modo automático aqui já com o vídeo. Pode Posso compartilhar, né? projetar, fica super à vontade. Uhum. Tá. Deixa eu diminuir aqui. Isso, Bem, a perfeito. apresentação apareceu para todos? Apareceu, fica à vontade. Pessoal, boa tarde, bom dia, né? Muito obrigado, né, pelo convite. Quero agradecer ao SEMIAD, quero agradecer a todos aqui os presentes, a Samantha, né, pela organização, antecipadamente ao Jefferson, aí, pelos comentários e os colegas, né? Esse trabalho, eu sou professor na FAP, sou doutor em finanças pelo Mackenzie, vi que eu tenho vários colegas aqui, né? Ah, os alunos da graduação são alunos que se esforçam para apresentar sempre trabalhos práticos, né? E dentro do possível, nós tentamos ajudá-los nesse contexto, né? A ideia foi fazer um relato técnico, sendo que um relato técnico, a ideia é que quem faz o relato tem que estar dentro do processo de execução, e foi isso exatamente que aconteceu. Então, o aluno, o Auler e o Maurílio, né? O Eduardo e o Maurílio, né? Eles são dois filhos, né, de uma família que tem negócios sucroenergéticos, né, faz mais ou menos uns 40 anos, e eles estavam neste momento que eles começaram a idealizar o TCC, passando por um processo de melhorias, né, e até de ajuste de novas receitas, né. Então, o trabalho é a sistemática do procedimento de certificação e profissionalização de usinas sucroenergéticas num programa RenovaBios, né. A ideia, de certa forma, é aumentar a receita da empresa. São oportunidades que os pais, que eles começaram a enxergar. Para isso, tiveram que contratar uma consultoria, e eles fizeram o relato técnico desse processo de consultoria até chegar ao ponto de criar créditos de carbonos, ou emitir créditos de carbonos, que eles podem depois vender no mercado, seja na B3 ou para outros interessados. Ah, Aqui ele fala um contexto sobre a 21ª Conferência das Nações Unidas, né? Quais as métricas que o Brasil tem que alcançar, levando isso em consideração o mercado do agronegócio, que são mercados muito oportunos, né? Aqui ele faz um contexto sobre, bem, como que isso surgiu, quais são os marcos que tem sobre isso, né? O Poder Executivo estabeleceu ali o procedimento de certificação, a usina sucrocoleira adere ao processo de certificação, obtendo ao final o NEA, que é a nota de eficiência energética ambiental, né? A usina, né, passa a ter direito desde que ela se adeque a alguns procedimentos, né, que ela vai ter que mudar ao longo desse processo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, uma auditoria específica, ela tem que, autorizada pela B3, ela tem que fazer esse processo, e eles têm que fazer essas mudanças. Essa mudança não só na empresa, mas em todos os fornecedores terceiros, né? E quarteirizados também, que eles possuem, também tem que passar por esse mesmo processo, né? Com isso, as distribuidoras, né, para atender às metas estabelecidas, são obrigadas a comprar os CBIOS. Está falando sobre o mercado, o tamanho do mercado, né, para onde eles podem vender esses CBIOS. Tá? O volume de CBIOS obrigatório para cada distribuidora será a base do volume. Hoje, nada necessariamente é obrigatório, mas outras empresas, inclusive, poderão comprar. Mercado de carbono, a adesão ao programa RenovaBios, as dúvidas quanto aos procedimentos de regulação vigentes, as dificuldades na identificação
e a implementação das melhorias futuras do NEA, essas são justificativas para eles se aprofundarem no conhecimento, ao mesmo tempo que eles estavam passando por esse processo de validação da certificação de emissão de CBIOS, né, que são os créditos de carbono, né? Então, eu falo um pouco sobre a relevância do estudo, que, em parte, eu já comentei aqui, né, tanto do ponto de vista do Brasil, quanto do ponto de vista de receita da empresa, quanto do ponto de vista de qualidade e adequação, que a empresa está, de forma voluntária, se adequando a uma possível futura mandatório, né, uma regra mandatória para todos, né, não somente para a empresa sucroalcooleira, mas para todas as empresas, né? Quais as melhores, né, melhorias identificadas, né, que foram identificadas, quais os primeiros resultados alcançados ali pela usina, né, foram os principais, né, problemas e objetivos, né? Mas como que se fez isso, né? Mensurou-se ali a maturidade da empresa, sistematizou as principais ações que a empresa poderia adotar, né, de acordo com o programa Renova BIOS, né? E respondeu algumas questões de pesquisa referente ao plano de ação e implementação de melhorias para adquirir o certificado e a possibilidade de emissão de CBIOS, né? Os principais conceitos e definições, né, foram utilizados ali pelo próprio programa, né? A nota de eficiência, as regras e os marcos que foram pré-estabelecidos foram utilizados, né? Os créditos de carbono, já tem empresas brasileiras que, inclusive, encapsularam crédito de carbono em criptomoeda e estão negociando elas, né, no mercado. A Ambipar, que é uma empresa de capital aberto, né? Ela faz isso atualmente, né? E vende no mercado, inclusive para o C6, né, que oferece a oportunidade para os clientes zerar, né, as emissões de crédito de carbono. Algumas leis aqui que foram utilizadas, né, o modelo de estudo de caso para esta empresa, né, a usina sucroenergética. E aí os resultados que eu queria compartilhar um pouco com vocês, né, que é construir a métrica para validação desse cenário antes e depois, né, então decomposição do estudo em nove pontos fundamentais, né, critério correspondente a quanto aplicado, quanto à prática, as práticas já consolidadas, né, e com isso, né, se adequar ao programa Renova BIOS. Depois de aplicar essa medida de maturidade, essa proposta de maturidade, e fazendo a comparação do antes e depois, esse processo demorou aproximadamente um ano, né, até ele chegar nesse ponto em que a própria instituição que está fazendo a auditoria, que está fazendo a consultoria, ela verifica o antes, né, verificou como que a empresa ficou depois, e a partir daí, né, o que a empresa fez necessariamente, né? Então, neste né, melhoria do monitoramento anual por meio de padronização de otimização dos indicadores agroindustriais, onde a usina pode solicitar uma nova certificação a qualquer tempo, aumentando o volume, né? Então, estava em 3, né, e foi para 5. No outro ponto, né, monitoramento melhorias de monitoramento anual por meio de padronização dos indicadores, né, ao constar o decréscimo acima de 10% na NEA, a usina deve solicitar uma nova certificação sobre risco de perda. A quantidade de crédito de carbono que a empresa pode emitir pode mudar de um período para o outro. Então, nos primeiros momentos, ela pode ter uma nova auditoria, ou a qualquer momento ela pode solicitar, né, uma nova auditoria para aumentar, inclusive, esse potencial que ela tem, né? A empresa não conseguiu se adequar, né, a tudo 100%, mas a ideia é que, ao longo desse processo, ela consiga, inclusive, passar isso melhor para os seus terceiros, tá? A usina já possui contrato de confiabilidade de dados, né, no padrão sugerido, então isso, né, praticamente não teve mudança aí necessária. No item 4, engajar os setores da empresa para manter e otimizar os indicadores consolidados, conduzindo sua equipe nesse sentido, né, por meio de treinamentos, fiscalizações, né? Então, aí saiu, né, de 3 para 5 nesse engajamento, né? Incentivar os fornecedores de cana a manter evidências e históricos de informações relativas de cana. Isso eles até comentaram, né? Foi muito difícil fazer isso com os fornecedores, aliás, é quase que impossível fazer isso, talvez nunca se consiga, mas talvez um processo, né, dos próprios vizinhos vendo, né, como é que essa indústria está trabalhando, os benefícios que ela está tendo, talvez os próprios fornecedores passem a gostar ou se apropriar dos conceitos e aceitar com um pouco mais de facilidade, né? A implantação de novas tecnologias como a produção de biometano para a substituição total ou parcial do diesel nas lavouras, né, a otimização dos indicadores agroindustriais, né, tudo isso são pontos que foram identificados e melhorados, né, sugestões para a adoção de melhores práticas agronômicas, né, impactando positivamente o NEA. Lembre-se que quanto melhor o NEA, né, maior vai ser a quantidade de emissões de crédito de carbono, né. Sugestões de implementação de ferramentas para otimizar o processo de emissão de CBIOS, né. Perceba, lógico, que nem tudo foi
foi para o nível 5, né, mas que nos anos seguintes a ideia é que melhore, né? A contratação de profissionais especializados de mercado financeiro, então veja que isso também estava dentro do contexto, né, de auditoria para melhorar, até porque se você vai emitir crédito de carbono, como é que você vai negociar? É um mercado relativamente fechado, né? Você tem que ir pessoalmente nas empresas oferecer, ou pode vender para a Ambipar, por exemplo, que já comercializa através de criptomoedas, né? Ou pode vender para outras empresas que vão ter essa necessidade e podem negociar elas na B3, né? Diretamente na B3. Okay? Então, o objetivo, né, e questões, né, da pesquisas que nós utilizamos, né, o estudo atingiu o objetivo de sistematizar as principais ações desempenhadas pela empresa-alvo, né, no RenovaBios, desmitificando e medindo a maturidade inicial, além de validar as hipóteses e apresentar inicialmente, né, de que existiam ainda dúvidas quanto ao procedimento do programa, né, isso por parte de quem estava participando, né, tanto o Maurílio, né, quanto o Auler, eles também tinham essa dificuldade de entender, mas acompanharam todo o processo, né, de forma interna, até fizeram entrevistas, né, com os auditores para que eles pudessem compreender, e isso tá dentro do relato, né, que está aí no estudo publicado. E, enfim, se respondeu ali as principais perguntas, né, e também as melhorias foram alcançadas, né, o objetivo final da empresa, né, foi alcançado, né, o estudo respondeu todas as questões necessárias para a emissão do padrão, né, do NEA, padronizando o monitoramento de indicadores que antes não tinham, contratando pessoas adequadas para o processo, otimizando o processo de emissão de negociação dos créditos de carbonos, né, junto à B3, né, inclusive com implantação de ferramentas de TI, contratação de pessoas responsáveis no mercado financeiro para negociar esse produto, né, e a produção de biomassa, de biogás, né, que é a partir da biodigestão de vinhaça para a substituição do diesel, que era algo que era impactante e muito negativo lá na empresa, eles até comentaram isso. E esse estudo, né, fala de uma aplicação prática, né, de uma empresa-alvo que pode ser replicado para qualquer outra empresa, seja do sucro energética ou pode ser usada para outras empresas, né, parecidas, né, para exatamente obter esse tipo de benefício, tá? No final, eles fizeram, né, a divulgação desses resultados lá na empresa, né, então os pais deles, né, que participaram também do processo e cooperaram com esse processo, né, também agradeceram bastante. Bem, é isso, né? Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, professor Johnny, pela apresentação. Podemos iniciar os debates. Alguém gostaria de começar perguntando alguma coisa, fazendo alguma contribuição? Professor Alexandre, fica à vontade. Muito bom, Johnny. Excelente trabalho, viu? Eu queria te perguntar, eu estou começando a conhecer esse mercado, né? Eu acho que o teu trabalho traz uma contribuição muito importante. A questão como que a questão do risco operacional de uma usina, ela está incorporada dentro do modelo. O risco, por exemplo, de uma contaminação, o risco de um vazamento no transporte de combustível, isso, de alguma forma, isso é considerado nesse indicador que você colocou, né? Para você conseguir o certificado? Professor, primeiro eu peço desculpas porque eu não vou conhecer detalhes da indústria, né? Os alunos, infelizmente, não puderam participar, mas o que tem no contexto, né? Quanto maior o risco de contaminação, seja do solo, seja da água, ou da qualidade do produto que eles estão fazendo, né? A forma como eles vão impactar isso negativamente vai diminuir não só o potencial da quantidade de emissão de CBIOS, que geram esses créditos de carbono, quanto eles podem ser negados de emitir esse tipo de certificado e obter esse certificado, né? É claro que são interesses, né? Tanto da empresa quanto do meio ambiente, vamos falar assim, né? E a empresa só está fazendo isso, eu acredito, elas não pensaram isso antes, eles têm 40 anos, né? E eles nunca pensaram nisso, né? Então, em parte, aí, os próprios alunos, que são filhos, né, ou netos, né, daqueles que são os principais fundadores, né, viram uma oportunidade, ou seja, falaram para os pais, né, vamos continuar fazendo a mesma coisa. O custo vai ser a auditoria e depois manter esse padrão que nos vai ser ou imposta ou nos vai ser indicada. Mas, a partir daí, nós vamos ter uma receita que está aqui dentro, né? Quer dizer, eu vou melhorar o processo o risco operacional vai diminuir,
o risco financeiro da empresa diminui, os riscos, né, ambientais diminuem, dentro do possível, mitigá-los, né, ao máximo, né, e isso vai nos trazer um benefício, né. Outra motivação, né, que também está no contexto da sua pergunta pode ser que daqui a um tempo isso não seja necessariamente voluntário, igual está sendo agora, né? Isso passe a ser mandatório, né? A própria CVM, lógico que para as empresas de capital aberto, mas empresas grandes como essa aí são empresas, né, que são empresas SAs e exportam esse produto, né? Então, podem até não estar debaixo da CVM, mas para quem elas vendem, podem estar debaixo da CVM. E aí elas têm que se adequar também, né? A CVM, ela emitiu um formulário de referência novo, que a empresa tem que ser muito detalhista sobre quanto e o qual impacto que ela tem. Algumas empresas, ao fazer um relato integrado, né, que é um modelo de relato de balanço, né, vamos dizer assim, é como se fossem os demonstrativos financeiros das empresas em formato de levando em consideração o ativo e o passivo que você tem de ambiental, social e na governança, né? Então, o relato integrado e o formulário de referência que a CVM está pedindo está exigindo cada vez mais, né? E isso envolve, logicamente, o risco operacional, envolve os riscos de contaminação. E a empresa que está emitindo o CBIOS, ela já está indicando para o mercado, ou para a CVM, ou para os seus clientes e fornecedores, sim, eu estou no caminho certo, né? Então, isso permite que eu afirme para o senhor que sim, né, tem esse risco, né, de levado em consideração dentro destes 9 itens que foram qualificados, né, na empresa, que a empresa se esforçou, melhorou, alguns chegou a 5, outros se manteve em 3, né, mas a cada ano, a cada 2 anos, a ideia é que eles procurem melhorar não só dentro, né, ali do processo da empresa, mas aumentando isso para os seus fornecedores. Muito obrigado, viu? Parabéns. Muito bacana. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Professor Jefferson? Posso, Samantha? Sempre aqui de olho também no. Você controla o tempo aí, tá? Se deixar, a gente bate papo aqui. Então você me corta se precisar. Não, super tranquilo. Até eu gostaria de interromper e falar um pouquinho. Os nossos autores do primeiro trabalho não estão presentes. Então, eu confirmei que o pessoal da organização não há necessidade de passar o vídeo de quem não veio para a sessão. Até gostaria de confirmar. Alguém veio? Oi, Se me pode falar. permite, Samantha, está aqui o professor Adilson Aderito, aí, um dos autores do trabalho. O do primeiro trabalho? Isto. Então me perdoe. Então eu vou controlar o tempo, professor. Tudo bem, tudo bem. Mas eu posso deixar para as considerações finais também, não tem problema. Pode falar. Tá, legal. Então, professor Johnny, achei muito interessante e, assim, devo dizer também que eu sou da região de Piracicaba, né? Então, conheço esse setor sucroalcooleiro, enfim, cresci andando de bicicleta no meio do canavial, né? Legal. E normalmente essas plantas elas ficam nas áreas rurais, né? Não é aquele tipo de indústria que a gente tem assim, nós consumidores, né? Nós temos assim tangível, né? A gente compra um carro, a gente sabe onde fica a fábrica da Volkswagen, onde fica a fábrica da GM, né? A gente compra açúcar no supermercado, põe álcool lá no carro, no posto de gasolina, não tem muita ideia da cadeia, né? E aí eu só fiz essa introdução porque eu me lembrei que durante a sua apresentação você colocou lá um ponto até com algumas observações sobre a rastreabilidade, né, que é talvez ali um dos pontos mais complicados, né, de conseguir aumentar essa rastreabilidade como exigência para melhorar. E eu fiz uma conexão com um trabalho que eu vi há uns 2 anos mais ou menos do setor de proteína bovina, né, carne, né? De um caso também de um frigorífico na Holanda, que era de uma multinacional, inclusive com participação brasileira, mas era especificamente de um frigorífico lá na Holanda, no mercado super exigente de rastreabilidade, que é o mercado europeu, né? E aí, no final das contas, tivemos uma discussão lá, eu me lembro, na sessão sobre essa história da rastreabilidade, do porquê o frigorífico compra de país A e país B, e no final nós concluímos lá que, na verdade, para melhorar a rastreabilidade, precisa aumentar a remuneração dos fornecedores, né? Os fornecedores eles vão ser movidos à margem. Se eles conseguirem observar que vão ter um aumento na margem dele quando eles venderem o produto, no caso, a cana, e atrás do produtor rural, por exemplo, os insumos, enfim,
se eles conseguirem vantagem no preço de venda, né? E a gente está falando de um setor que trabalha com commodities, né? Então o preço é muito de mercado, né? Então como conseguir agregar um valor para trás na cadeia para chegar lá no produtor rural e ele enxergar que a rastreabilidade é importante, né? Eu acho que esse que é o desafio aí. Então, não sei se fica como uma proposta aí nesse, né, como intervenção, né, para os autores e para a família, enfim, talvez pensar nesse ponto, né, conseguir fazer o valor chegar lá atrás, né? E eu não sei se você concorda com esse ponto, se conseguiram observar alguma coisa assim nessa motivação, né, no porquê que é assim complicado essa rastreabilidade. Será que bate nisso aí ou é um setor diferente? Eu imagino que os fornecedores, né, eles, assim, eu já estou fornecendo, já estou ganhando o meu dinheiro. Eu ouvi isso de um cliente, né, ele é importador, ele é chinês, importador aqui no Brasil, ele tem um cliente que ele já importa alguns produtos, e ele chegou no final do ano, ele falou para esse cliente dele, aí, tudo bem, gostou? Tá indo bem? Então, tá indo ótimo. E quais são os planos do próximo ano? Ele falou, não tem planos, você continua trazendo, eu continuo vendendo e eu estou muito feliz. Eu falei, não, mas todo ano você tem que aumentar alguma coisa, você tem que produzir mais um pouco, né? Às vezes a própria pessoa não tem mais estímulo nenhum para aumentar, para crescer como empresa. Às vezes a ideia de que ela tem de negócio é, bem, estou ganhando meu dinheiro e vou continuar. Ele fala, Johnny, eu tenho a percepção de que no Brasil parece que uma empresa não quer crescer. Eu vou comparar com os Estados Unidos, que uma empresa quando cresce lá já cresce para ser capital aberto, já cresce para ser multinacional. E talvez assim tem que ter assim um modelo de empreendedor, né? Então o perfil do empreendedor tem que ser um perfil próprio, né? Para que a empresa cresça ano após ano. Isso já vai gerar um estímulo para ela crescer e buscar formas de melhorar o seu trabalho, né? Consequentemente, isso vai ter remuneração. Então acredito que não só o perfil empreendedor pode ser determinante, como o que você comentou, né? Será que se eu der só incentivo, será que ele vai vir, né? Talvez eu precise encontrar esses fornecedores aí que tenham esse perfil para que consiga entregar esse estímulo e ao mesmo tempo que entrega o estímulo, ele vai gastar um pouco mais de dinheiro, vai investir para aumentar a rastreabilidade, para divulgar isso, para dar transparência, né? Aí tem a teoria de assimetria informacional de Akerlof, lá de 1970, que ganhou o prêmio Nobel, sei lá, em 1990 aproximadamente, né? Que demonstrou para nós que o mercado, né, com pouca transparência, realmente muitos bons nem vão, né? Porque o produto dele, que é excelente, está sendo vendido por um preço muito abaixo, né? E tudo porque a transparência não está sendo boa, não está sendo ideal, os bons acabam saindo fora. Sei lá, talvez a gente até tem costume de falar, os melhores produtos são exportados, né? Talvez lá consiga algum tipo de valorização que nós não consigamos dar. Então, eu acho que o ambiente, né, vai determinar isso, né? O perfil empreendedor vai determinar, mas é claro que, assim, melhorar a remuneração faz parte, né? Acho que isso, apesar que eu acredito que isso vai entrar junto, né, com o ambiente econômico e com o perfil empreendedor. Não sei se eu consegui responder. Muito obrigado, isso mesmo. Show, pessoal. Vamos então para o nosso último trabalho, de autoria de Rosemary Silva Dias, Adilson Aderito da Silva e Alberto de Medeiros Júnior. E o trabalho se chama Estratégias para o Aprimoramento dos Processos de Atendimento a Clientes de Suprimentos. Vou compartilhar minha tela com vocês. E vamos para o vídeo. Profissional da área de suprimentos por mais de 25 anos. Meu nome é Rosemary Dias, sou profissional da área de suprimentos por mais de 25 anos. Tenho acompanhado o desenvolvimento e evolução dos profissionais do setor a fim de se tornar uma área estratégica. A gestão de suprimentos desempenha um papel importante no processo de aquisições de produtos e serviços nas companhias e são responsáveis por contribuir com o desempenho e competitividade das empresas. Nesse estudo, identificamos que a escassez de cotação prévia com os clientes internos
a da grande quantidade e diversidade de produtos e serviços tem gerado assimetria de informações, morosidade nas aquisições, gerando perda de confiança no atendimento da equipe de compras, diminuição do poder de barganha e altos custos de transação nos processos. Esse artigo visa contribuir com os profissionais do setor, destacando pontos de fragilidade no processo e sugestões de melhorias por meio de ferramentas e principalmente a utilização da tecnologia. No cenário de mudanças tecnológicas de transformação digital proporcionados pela revolução da indústria 4.0, ressalta-se a importância da inteligência artificial no gerenciamento de dados em apoio às tarefas diárias da gestão de suprimentos, a fim de liberar mais tempo às atividades estratégicas do comprador. Neste contexto, surgiu o conceito de Procurement 4.0. O mercado tem apresentado diversas soluções de procurement para suprir as demandas da gestão de suprimentos, atender às expectativas dos clientes internos com redução de custos e sobrecarga de trabalho. A ferramenta e-procurement refere-se ao processo de compra e venda de produtos e serviços utilizando a internet. Enfoca a automação dos fluxos de trabalho, a reestruturação e centralização dos processos de compra, desde a aquisição até a entrada da mercadoria, garantindo a rastreabilidade, o atendimento das normas de compras e compliance. Nessa ferramenta, os gestores têm acesso aos relatórios de Business Intelligence que facilitam o acompanhamento das métricas de lead time e desempenho dos compradores e fornecedor, além de vários dados que auxiliam o planejamento para maior eficiência da área. Neste trabalho, apresentam-se os passos seguidos para a identificação das fontes de custos de transação e na elaboração da proposta com o objetivo de otimizar os processos de aquisição de produtos e serviços e reunir melhoria no nível de atendimento da gestão de suprimentos. Para tal, utilizou-se a metodologia da resolução de problemas, a Business Problem Solving, embasada no método de Design Science Research, que consiste basicamente na identificação de um problema desafiador em um ambiente de aplicação interessante. Envolve as etapas de investigação de contexto e a realidade da atuação da empresa, o diagnóstico do problema, a elaboração da proposta de solução de problema e o processo de intervenção e análise dos resultados. Para identificar o volume de compras e prioridades da EduSaúde, classificamos os itens de compras realizada nas 4 categorias propostas por CRAUGIC. A classificação de gastos demonstra que 49% do volume financeiro está relacionado às compras de itens alavancáveis e não críticos, categorias com baixa representatividade de valor, evidenciando o tempo despendido no atendimento desses itens e a necessidade de ações para tornar as compras mais ágeis. Essas negociações nessas categorias ocorrem muitas vezes sem planejamento e de forma não automatizada. O efeito imediato de tal situação é a sobrecarga de trabalho dos profissionais da gestão de suprimentos, a redução do poder de barganha da instituição, com a elevação do número de fornecedores exclusivos para atender em caráter de urgência às necessidades das áreas requisitantes, o que é conflitante com as normas de compras e compliance. O volume financeiro restante corresponde às compras que envolvem as categorias de recursos críticos e estratégicos, que demandam interação entre compradores e clientes internos. Portanto, consideramos a adoção de uma ferramenta de procurement que, com as contribuições de automação dos processos, deve garantir maior celeridade na execução de compras spots, destinando mais tempo à equipe para apoiar as áreas requisitantes, com a divulgação de procedimentos internos, treinamentos, maior dedicação às compras estratégicas de maior volume financeiro e valor agregado, contribuindo desta forma com o aumento do saving, melhorar o lead time de atendimento e visibilidade da performance de compras, facilitar o monitoramento dos processos pelo requisitante, contribuir na gestão e qualificação dos fornecedores, aprimorando os processos de homologação a partir de critérios definidos pelo âmbito técnico, operacional, trabalhista, financeiro e normas de compliance. Considerando a necessidade de atualização das políticas de gestão de suprimentos a fim de gerar maior eficiência aos departamentos de compras e abrir mais espaço para uma atuação estratégica no desenvolvimento de projetos das instituições e fortalecer os pilares de uma boa gestão da área. Esse estudo traz contribuições práticas aos profissionais da área, destacando passos utilizados para o diagnóstico, fundamentação técnica para análise dos resultados, definição do problema, assim como o escopo necessário para a elaboração da proposta de solução.
tecnológica e de procurement para compor a solução por meio da automatização dos processos com a utilização da inteligência artificial, em linha com as possibilidades decorrentes da revolução da indústria 4.0, no sentido dos profissionais focarem mais o seu tempo e dedicação na realização de tarefas estratégicas, comunicação efetiva com as áreas requisitantes e qualificação de fornecedores, agregando valor e resultados positivos às empresas. O estudo, embora realizado a uma empresa de educação e saúde, resguardadas as especificidades da área, pode ser replicado em outras organizações, com vistas ao aumento da eficiência operacional e o aumento de desempenho na execução das atividades de compra. E agora? Está me ouvindo? Me perdoem, Muito bem. é que puxa o áudio do meu celular do computador, peço desculpas. Então, foi o último vídeo, a professora Adilson está nos representando. Alguém gostaria de começar o debate? Às vezes a professora Adilson gostaria de falar alguma coisa. Não estamos Não te ouvindo. ouvimos, não te ouvimos. Acho que o microfone está fechado. Não ouvimos. Acho que é o mesmo problema que o meu, hein? Até peço desculpas, pessoal. Eu não sei quem é professor, quem não é. Acaba que estou chamando todo mundo pelo nome. Adilson, você já tentou com o fone, sem o fone? Porque às vezes o computador tá ruim, né? Quando você clica na setinha que está ao lado do microfone aí no Zoom, tem duas opções de microfone e de alto-falante. Talvez você alterando, eu vou tentar colocar no chat aqui. Não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade, mas o áudio estava um pouco baixo do vídeo. Eu tive alguma dificuldade de entender. Ai, gente, sério, talvez seja até por conta do meu microfone, né? Eu consegui aumentar bastante o meu volume aqui, e aí ficou legal, deu para compensar. Só a hora que voltou que explodiu no ouvido aqui, mas eu já baixei, tá tudo certo. E aí, Adilson, eu coloquei uma imagem aí, que quando você clica na setinha do lado do microfone, você pode optar por outro modelo, outro microfone, que pode ser o microfone do sistema, e outro alto-falante, igual ao sistema. Talvez você alterando aí, você consiga ativar o som. E é uma característica do Zoom esse negócio de microfone. Não é a primeira vez que dá problema. Ou sai e entra de novo, vê se vai que dá certo. A Samantha acho que ligou pelo celular, né? Ao mesmo tempo, você pode colocar, pega o seu celular e entra no link, aí o celular funciona melhor às vezes. Ok, entendemos. Verdade. Ele disse que está ouvindo, mas não consegue falar, é isso? É isso. Sim. Isso. Tá. Estamos de língua de sinais. É um desespero, né? Quando a gente não consegue. E acontece normalmente nos piores momentos. Bom, para Eu reduzir gosto muito. para reduzir um Perdão. pouquinho essa aflição, a gente poderia, se alguém tiver algum comentário a fazer sobre o trabalho, né, poderia iniciar com essa fala, com essa discussão, né? Aí até que o professor Elito consiga resolver essa pendência tecnológica. Samantha, desculpe, é hábito meu, viu, chamar de professor, viu, mas acho que aqui tem mais professor do que outra categoria. Então, Com chamar certeza, todos não tenho dúvidas. menos formalmente,
acho que é o mais adequado, mas é meio hábito da gente, né? A gente está no meio acadêmico, acaba ficando Não, habituado a isso. eu também chamo todo mundo de professora, e às vezes os colegas falam assim, não me chama de professora, eu falo, mas você foi meu professor, eu preciso te chamar de professor. Eu gosto muito também quando a gente faz as apresentações na hora, né? Eu acho que fica mais humano, é mais bacana, só que não dá para contar com a tecnologia, né? Então, às vezes a gente tem essa questão aí até dos vídeos e tudo mais. Perdão, vamos continuar nosso debate. Eu poderia fazer uma consideração semelhante com relação a todos os trabalhos apresentados, né? A gente, na área de artigos aplicados, tem visto com satisfação uma crescente evolução da consciência para essa necessidade que eu mencionei de aproximação da gente, da academia com o mundo real, né? Nesse trabalho apresentado pelo Johnny, o trabalho apresentado aí pelo Marcos, né? Na apresentação anterior do Gregório, e agora nessa apresentação que a Rose fez, nós temos aí efetivamente, né, uma combinação de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, que são as essências aí desse tema que estão para os quais os trabalhos foram submetidos, né? Então a gente fica muito satisfeito de ver que a comunidade acadêmica está se preocupando em criar um procedimento mais alinhado com as demandas empresariais, utilizando uma linguagem acessível para os profissionais que trabalham no mercado, especificamente na nossa área, que é a área de administração, né? E a gente percebe nesses trabalhos que tem essa preocupação com o resgate de princípios teóricos, conceituais, e buscando evidências de que eles podem contribuir com o desempenho das organizações e favorecer o desenvolvimento dos negócios, o desenvolvimento do mercado de uma forma geral. Eu acho que essa é uma tendência internacional, os grandes journals aí estão abrindo espaço para publicação de trabalhos de caráter técnico, tecnológico, aplicado, e o SEMEAD está de parabéns, né? Eu quero fazer uma menção aqui, é uma iniciativa pioneira do SEMEAD, mais especialmente na pessoa do professor João Maurício, nosso coordenador geral, de abrir esse espaço de publicação, de divulgação de trabalhos com essa característica. Então, faço um elogio comum, eu estou antecipando, viu, Samantha? Desculpe se eu estou antecipando o debate geral, não é específico do trabalho aí do professor Aderito, com a Rosemary, com o professor Alberto, mas a gente fica satisfeito de ver que são ilustrações claras aí de como que a gente pode enxergar, né, as aplicações das teorias aí no dia a dia das empresas, né? Como bem disse o Johnny, né, a questão da replicação, né, é fundamental, porque você pode ter outras oportunidades aí, outras situações no mercado em que se requer ter um certo caminho estruturado para poder atingir os objetivos aí de uma intervenção administrativa. E todos os trabalhos têm revelado isso. Desculpem, eu não sei se eu me excedi aqui, não sei se o professor Aderito conseguiu resolver o problema do áudio, mas deixa aberto aí, Jefferson, fazer algum comentário para o Johnny, Gregório, Nabil, fiquem à vontade. Marcos, Fabiano. Ó, Acho que ele queria não resolveu. ia comentar por curiosidade. Outras pessoas, até alunos, né? Aí o pessoal que tem negócios de café, plantações de café. Aí eu comentei com o aluno e falei, olha, é um colega seu aqui da faculdade, né? Que fez esse projeto e aumentou a receita dentro daquilo que ele já faz. E ela tinha ouvido falar, ela inclusive assumiu lá uma posição lá na empresa, lá na fazenda, e gostou muito da ideia. Então, acredito que eles vão entrar em contato, né? Mas, assim, oportunidades que estão ali junto com eles, né? Às vezes é difícil do aluno enxergar no outro aluno, mas através de um TCC, através de um professor, eles percebem que é a oportunidade, né? E ainda tem gente que fala, acredito, né? Tomara que não, mas talvez que fala, né? Eu não preciso ir para a faculdade, eu não preciso ir para a universidade, porque nada vai mudar, né? E é muito prático, Eu né? queria só completar com relação à fala do professor Adilson.
que muitos dos projetos que são desenvolvidos durante o período, né, do programa, eles têm desdobramentos que acontecem depois, né? Os resultados que são apresentados muitas vezes são resultados intermediários, né, e que vão evoluir, né, e que muitas vezes têm um impacto muito significativo. Talvez esse seja um dos grandes desafios nossos aqui dos programas de mestrado profissional, especialmente, que é acompanhar o desenvolvimento desses projetos depois que eles terminam a fase acadêmica, né? Porque e medir o impacto, né? E ter indicadores de fato, né? Que mostrem qual foi o resultado efetivo e a contribuição para a organização, para a sociedade, etc. Então, muitas vezes a gente apresenta resultados muito bacanas, mas que são resultados parciais, né? A gente sabe que o desdobramento, né, e a evolução desses trabalhos que traria um resultado de médio e longo prazo que a gente precisaria resgatar lá na frente e trazer de volta, né? Acho que queria comentar isso. Professor Jefferson tinha levantado a mão? Tinha, isso. Na verdade, na mesma linha, complementando o que o professor Alexandre acabou de colocar, né? Que, assim, além de parciais, a gente também precisa entender que muitos desses desenvolvimentos, né, aplicados dentro de empresas, seja de alunos ou de consultoria, são também para aumentar a competitividade, né, e são, de certa maneira, elementos ali que têm aspectos concorrenciais também, né? Então, são vantagens competitivas, né? E aí, a vantagem competitiva, assim, é uma vantagem quando você consegue deter além dos seus competidores, né? Então, e conseguir manter isso permanentemente. Então, também existe aí uma baia, um viés, né, na comunicação, que na hora de divulgar, fazer o que a gente está fazendo aqui, apresentar, a gente sabe já, tanto quem está apresentando como quem está do outro lado recebendo, que a informação não é completa, porque com certeza ali, ao desenvolver esse trabalho no setor calçadista, no setor sucroalcooleiro, durante o trabalho surgiram aspectos ali que são aspectos que não vieram para divulgação aqui, mas que com certeza geraram bastante valor ali dentro, né? Porque são ali vantagens competitivas, são segredos, né? Que vão fazer parte do negócio que a gente não quer divulgar, né? Aqui nos anais do Congresso ou para outras áreas, né? Então, tem esse outro aspecto também, que é uma camada invisível do trabalho aplicado, que muitas vezes, até do ponto de vista do pesquisador, é um pouco até frustrante, porque você queria dizer tudo, mas você não pode, né? E muitas vezes, assim, se você pudesse dizer tudo, né, do ponto de vista da pesquisa estrito sensu, assim, né, você poderia, às vezes, emplacar um super artigo numa mega revista, mas você não pode dizer aquilo lá, né? Então, você fica fechado no que está limitado a poder divulgar, né? Então, tem esse lado também que tem a ver com o que o professor Alexandre colocou aqui. Professor Johnny? Jefferson, eu queria, inclusive, e continuar o que você falou, né? No sentido de tudo bem que não dá para revelar segredos, né? Por conta da vantagem competitiva sustentável, né? É algo que eu tenho, que o meu concorrente não consegue ter, mas que eu tiro vantagem disso, né? Além das pessoas que estão ali envolvidas no processo, que são únicas, né? Existem alguns artigos, e para isso também a teoria nos ajuda e apoia até o próprio pesquisador a fazer a pesquisa para se aprofundar naquilo que ele está fazendo, naquele assunto prático, naquele empreendendo, né? Aquilo no negócio que ele está fazendo. Mas quem sai na frente, existem alguns artigos que demonstram, olha, se eu larguei na frente no momento voluntário, por mais que 2 anos depois, obrigatoriamente a empresa entra no negócio. Difícil alcançar essa pessoa que saiu, essa empresa que saiu na frente. Tanto na teoria, dentro de economia, quanto dentro de administração, a gente tem alguns artigos que demonstram isso para a empresa, né? Então, assim, o que deixa um incentivo para pesquisar, para divulgar, lógico, existem situações que realmente não podemos, né, divulgar por conta de segredos de negócio, né? Mas é sempre interessante, né, você compartilhar, né? Acho que você acaba tendo ganhos, né? E além dos ganhos, você está saindo na frente. Eu acho que isso já é muita vantagem, né? Porque em algum momento o seu fornecedor, o seu concorrente vai saber,
né? E vão entrar outros que talvez entrem com tecnologias e comecem com tecnologia mais avançada. Então, é importante, né, que a gente saiba que existem vantagens, né, mesmo divulgando em parte, né, ou divulgando alguns segredos do modelo de negócio. Me ouvem agora? Professor Adilson, agora estamos te ouvindo. Bom, primeiro, me desculpem, né, pelo transtorno e tomar o tempo de vocês. Mas eu gostaria de comentar assim, alguns detalhes desse trabalho que foram ganhos além da parte tecnológica. Porque os processos até então eram basicamente tocados em cima de normativas. E o principal beneficiado, que era o cliente interno, no sentido de receber esses materiais todos, né, das compras, eles ficavam tanto quanto legados. E não eram atendidos nas suas necessidades. Então, começou-se a ter um problema das áreas em si negociarem praticamente diretamente com o fornecedor. Então, as normas vinham, mas elas eram desrespeitadas, o setor de compras perdia também o poder de barganha, ou seja, deu uma confusão bastante complicada, né? No sentido de assimetrias de informação, né? Então, quando o trabalho começou a ser desenvolvido, eu acho que o principal ganho foi perceber essas assimetrias e buscar formas para minimizá-las. A assimetria sempre existirá, e foi quando partiu-se para essa abordagem de liberar mais tempo da equipe, que estava totalmente sobrecarregada, com essas compras mais spot do dia a dia, e foi quando foi feita toda essa busca por ferramentas. Os dados dos anos anteriores foram simulados, né, com Super Decisions, para verificar a viabilidade da ferramenta. Então, tudo foi feito assim, muito com projeções e tudo mais, e nós tivemos muitos ganhos, né, com a adoção de ferramenta. No caso, a equipe da Rosemary, que foi a minha orientanda, né, hoje ela se dedica mais à orientação das pessoas que estão na ponta, além das compras, as negociações. E antes era só o dia a dia e negociações. Então, ou seja, partiu-se de um trabalho bastante do dia a dia, como era realizado, para uma alteração nas práticas, né, do setor, que foi exatamente voltar-se para a orientação e mais foco nas compras estratégicas, né? Então, esse foi o grande ganho do trabalho. O professor Caldeira disse muito bem, né, a respeito dos trabalhos, né, com esse tipo de intervenção. Nós temos como foco esse tipo de intervenção, de você alterar a prática e trazer ganhos, né, concretos à empresa. E eu fico muito feliz também aqui de ver os demais trabalhos, né, todos nessa linha. Nós estamos nessa sessão e eu acho que esse é o caminho, fazer a nossa administração ficar além do paper, mas trazer assim, esse resultado na ponta, na prática, né, e fazer sentido, né? Porque eu, ao longo dos meus anos de pesquisa, eu me cansei de chegar no final do paper e falar, o que eu vou dizer agora, né? Então, assim, olha, próximos estudos poderão desenvolver isso, já era até o mantra, né? Então, agora não, agora nós estamos chegando ao final dos nossos estudos, né? E mostrando o que aquele trabalho trouxe na prática, né? Então, isso tem nos dado assim, bastante alegria, né, nesse sentido. A Rosemary falou um pouquinho, né, do trabalho, o trabalho também está exposto, então fico assim também à disposição de vocês. E me perdoe pelos transtornos iniciais aqui. Imagina, acontece. Muito obrigada por suas contribuições, professora Adilson. Alguém gostaria de fazer mais alguma? Temos 5 minutinhos ainda.
Certo, pessoal? Então, podemos caminhar para a finalização da nossa sessão. Perfeito, então. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês. As presenças já foram todas computadas, as apresentações também. Acredito que foi uma sessão muito rica, sem dúvidas uma das melhores que eu já participei ao longo dos anos do SEMEAD, muita discussão, muita contribuição, acho que é para isso que a gente está aqui. Então, agradeço em nome do SEMEAD e peço para que todos, ao final da sessão, por favor, avaliem a nossa sessão. Marcos, gostaria de fazer uma contribuição? Só registrar aqui meu agradecimento, né, a todos os professores aqui, a equipe organizadora do SEMEAD. Prazer imenso aqui revisitar todos os queridos professores aqui do Mackenzie, conhecer os outros também, né? Querido professor Dr. Alexandre Nabil, meu orientador, o querido professor Dr. Adilson Caldeira, enfim, todos que estão aqui, fica aqui meu muito obrigado pela oportunidade. Bacana, obrigada, Marcos. É um prazer imenso estar aqui mesmo, professor Adilson. Só para finalizar, queria também elogiar a condução aí, a tua capacidade de organizar a sessão, de conduzir a sessão, Samantha, e acho que foi muito bem, uma sessão realmente muito produtiva, provocou reflexões e provocou, assim, também uma visão, né? Proporcionou para a gente uma visão de situações aí bastante interessantes, né? Vivenciadas nas organizações e vivenciadas na academia com essa busca pela constante construção, né, de soluções para os negócios, né, promovendo aquela aproximação a que nós nos referimos. Fazer um elogio especial aos autores e um agradecimento também especial a todos os autores, porque a grandeza aí de um evento como o SEMEAD depende de contribuições valiosas como essas, né? Obrigado ao professor Jefferson também pelas intervenções e a todos pela presença. E um abraço a todos. É isso aí. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Um grande Ótima sessão. abraço. Obrigado, Ótimo Samantha, dia. também. Parabéns, Bom Samantha. dia, Eu que agradeço. obrigado. Parabéns a todos. Obrigado. Bom dia, Samantha. Obrigado, tchau, tchau. Beleza, pessoal? Posso fechar a nossa sala? Pode, Obrigada, professora Adilson, pelas pode ricas sim, Samantha. Muito contribuições. obrigado por tudo aí. Obrigado pela Eu que condução aí da agradeço. sessão, viu? Teve os Imagina, eu que contratempozinhos da agradeço. saída do imprevisto que teve com o moderador, né, com o professor Alberto, mas você já conduziu brilhantemente. E a gente Não, vocês tentou me aí dar essa provocar a discussão, né? Mas Não, foi maravilhoso. eu não tinha reparado, o líder de tema é o professor Fábio Oliva, e ele pediu ao Jefferson que o substituísse e fizesse a moderação. Por isso que quando eu tomei a iniciativa de assumir uma moderação coletiva aqui, eu não tinha visto o Jefferson aí, mas felizmente deu tudo certo. Eu acho que era o professor Alberto de Medeiros Júnior, professor. Isso. O professor Alberto, ele não pôde participar, ele justificou a coordenação. Tranquilo. Inclusive, pessoalmente, na minha presença, é o professor Fábio, que é o líder do tema. Aí o professor Fábio Perfeito. pediu ao Jefferson que substituísse o professor Alberto, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu fiquei muito grata também pela participação e pelo professor ter tomado a iniciativa. Eu estudo coisas um pouco diferentes, eu vou mais para a área de capacidades dinâmicas, então para mim ia ser um desafio fazer o debate. Então eu agradeço imensamente. Ok, não, mas no registro dos participantes você pode colocar o Jefferson como moderador, viu? Acho que ele faz jus ao certificado de moderação, tá bom? Entendi. Tranquilo, então. Professor Adilson, prazer imenso conhecê-lo e muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.